bom dia. Desculpa aí por não ter dado um bom dia antes, né? Eu tava lendo aqui primeiro, né? Bom dia, bom domingo, bom descanso para amanhã começar uma rotina de trabalho. Que Deus abençoe essa semana, né? E vou soltar o sonho para vocês, mas antes de eu soltar o sonho, sobre a Santa Catarina, né? O que aconteceu foi ontem, foi antes, não foi ontem, né? Foi sexta-feira, acho que foi sábado, aconteceu sexta-feira. E ontem se espalhou por todo canto, né? Então, isso é só sinal da vinda de Cristo. Cristo tem que mostrar que está próximo a vir, porque ele disse que ia mostrar na natureza e disse que ia mostrar também de outras maneiras, né? Sinais no céu, sinais na terra. Então, os sinais na terra estão se cumprindo, os sinais no céu também estão se cumprindo. Nós temos o que está preparado. Cristo está voltando. Cristo está voltando. É tempo de quê? É tempo de renúncia, é tempo da gente se preparar, né? Para a gente ir com ele. Ó, eu já li esse versículo para vocês, mas eu vou retornar a ler para vocês de novo. Só existe dois caminhos. Um para o céu e outro para o abismo. O caminho da perdição, né? Que é o caminho que todas as pessoas gostam de andar porque elas se sentem à vontade. Se sente à vontade para passar um batom, se sente à vontade para ficar conforme a vontade delas, entendeu? Porque Cristo até Cristo nos corrige. Mas Cristo nos corrige, nas Santas Escrituras, Cristo nos corrige de tudo, entendeu? Tá chegando o tempo também, aqui é Amon 8, e o versículo 12, vou ler o versículo 13. Tá chegando o tempo disso aqui acabar, não, isso aqui que se concretizar, né? Que é o tempo da palavra de Deus, dela sair totalmente da terra. Sai ele e sai o Espírito Santo. Aí vão viver o quê? Vão viver dia de angústia, porque o Espírito Santo que é o nosso consolador, né? Ele que nos traz paz, mesmo no caos, mas ele nos traz paz. Mesmo a gente estando angustiado, ele nos traz paz. E quando ele foi embora da terra, tem pessoas que sentem vazio, que acabam entrando em depressão e tiram a própria vida. E quando ele foi embora totalmente da terra, né? O pior castigo não é nem a sentença que Cristo nos deu. A pior, eu digo assim por causa de mim mesmo, né? Mas o pior castigo é a gente perder ele. Não existe castigo pior do que esse. Pra mim não, né? Se perdeu ele, não faz mais sentido a vida, entendeu? E bora para a palavra de Deus. É porque, ó, a gente, Cristo tá trabalhando desde o dia que ele fez o sacrifício na terra, que ele foi arrebatado ao céu, né? Desde aquele dia que ele ressuscitou entre o mundo dos mortos, que ele foi ao encontro, foi para o céu, que ele deixou o Consolador é a alma dele, como eu já li para vocês nas Santas Escrituras. Ele está trabalhando todo santo dia ele trabalha, daquele tempo até no dia de hoje, até o dia da partida dele, né? E as pessoas o que? Tem ele, né? Tem ele, não tá nem aí. Mas a partir do momento que perder ele, eles vão entrar em pânico. Por quê? Porque aquelas pessoas que... Umas que tem ele, né? E faz pouco caso, né? Quando elas perderem, elas vão entrar em pânico. Porque vão ver que ele estava mesmo do nosso lado. Eu não tinha nenhuma dúvida que ele tá do nosso lado, né? Mas a pior dor que nós vamos... Que eu falei, em nome de Jesus, eu irei com ele. A pior dor é a pessoa chegar a perder o Espírito Santo. É o único que nos consola. É o único que nos traz paz. Se a gente perder ele, pronto. E a palavra de Deus, por isso que eu aconselho a vocês, compra a palavra de Deus, que pelo menos vocês tenham isso, né? E guarda ela contigo. Ó, Irão, a palavra de Deus vai sair da terra, como eu falei pra vocês. Agora eu vou soltar o versículo. E mais pra baixo eu vou soltar a certeza da dissolução, pra vocês entenderem. Faz esse vídeo curtinho, fazer grande não. Irão errante de um mar até o outro mar, e do norte até o oeste. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não o acharão. Tá chegando esse tempo para se cumprir.
falta essa profecia se cumprir. Ela vai se cumprir agora após o arrebatamento. As igrejas vão estar fechadas, a palavra de Deus que é alimento não vai estar mais lá, a palavra de Deus que é água da vida não vai estar mais lá. Por isso que eu digo a vocês, aconselho a ti, compra uma Bíblia. Compra a Bíblia que vai precisar. O último versículo, que é o versículo 13. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Sede da palavra de Deus. E vocês vão procurar e vocês não vão achar mais. Porque, ó, é como eu falei para vocês. Se o nome deles, eles ocultaram da humanidade, o nome dele, o nome de Cristo, o nome do Messias, o nome de Jesus, que não era Jesus, era Iau. O nome dele era Iau, até isso fizeram. E aqui está escrito que a palavra dele vai sair da terra, tá? Presta a acontecer isso. O quê? Deixa eu ver se eu pego aqui para me soltar para vocês esse versículo que eu falei que tiraram o nome dele da terra. Eu venho já para cá para soltar a parte da dissolução, entendeu? Aqui é a parte de Cristo. Parte de Cristo sofrendo, chega a dar logo uma angústia. Eu não falei para vocês, eu vou soltar um versículo aqui para que vocês compreendam que quem está conosco é a alma de Cristo, que é o Espírito Santo Consolador. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É agora no arrebatamento. Ele vai ver o fruto e vai ficar satisfeito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, graças a Deus. Com o seu conhecimento, glória a Deus. O meu servo justo justificou a muitos. Foi não, Cristo não justificou a muitos, não foi? Porra, então, isso aqui se trata dele. Porque as iniquidades deles levaram sobre si. Verdade, verdade. Glória a Deus. Vocês viram como era a alma dele? Mas eu vou continuar mais embaixo aqui para vocês verem a alma dele. Novamente, falando. Nesse versículo aqui, fala duas vezes. É o versículo 11 e o versículo 12. Isaías 53. Isaías 53. Fala duas vezes o versículo 11 e o versículo 12. Fala duas vezes da alma dele. Versículo 12, pois isso lhe darei a parte de muito, e com os poderosos repartirá ele o despojo, por quanto derramou a sua alma na morte. Cristo não derramou não todo o seu sangue na cruz do Calvário por nós, não foi? Ele derramou todo o sangue por nós. Pois então, a alma dele que está aqui na terra conosco. Glória a Deus. Eu leio assim, né? Mas isso me entristece, porque eu vi que foi um sofrimento muito grande para as pessoas estar fazendo pouco caso, né? Eu quero Jesus, mas eu não quero renunciar. Vocês estão o quê? Vocês estão no caminho largo. Quando as pessoas não há renúncia daquela vida passada que vocês achavam bom do jeito que vocês estavam no mundo, vocês não renunciou, então vocês ainda continuam no caminho largo, porque para vocês caminharem com ele tem que ter renúncia. Mas é renúncia de tudo mesmo. Se vocês largarem tudo para caminhar com Cristo, aí vocês estão no caminho estreito, tem um caminho apertado, mas ele está do nosso lado. Agora, no caminho largo, ele não está do nosso lado, não. Vocês estão caminhando. Quando chegar na porta do céu, vocês são barrados. Por causa de quê? Porque vocês não tiveram renúncia. Existem dois caminhos, estão caminhando nos dois caminhos. Nos dois não, estão caminhando no caminho largo, estão dentro da casa de Deus, né? Tem muitas almas assim, que estão dentro da casa dele assim. E foi... Eu vou continuar o versículo, ó. Deixa eu ver daqui aonde foi que parei. E porque isso lhe darei a sua parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
portanto, derramou a sua alma na morte e foi cortado e foi cortado e foi contado e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. Algo que eu vou dizer para vocês: Cristo levou o pecado de muita gente, em cima dele, sim, com certeza. Mas quando a pessoa aceita Jesus, esse pecado fica lá na cruz do Calvário. E se vocês tiram, e você eu aceitei Jesus, vou fazer aqui, eu aceitei Jesus, eu fui atrás de Jesus, eu cheguei pro pastor e disse: pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida, porque o certo é isso, a gente procurar ele, procurar a salvação da nossa alma, entendeu? Ó, a gente aceita Jesus. Quando a gente aceita Jesus, todo aquele pecado, toda aquela vida de imundícia, fica tudo na cruz do Calvário. E a partir daquele momento para frente, é uma vida particular, só tua e com Cristo. Agora, a partir do momento que tu não se aceitei Jesus, mas eu tô caminhando, ainda gosto das coisas do mundo e vou continuar com elas, pois então, pois elas te agradam, pois saiba que elas não agradam a Deus, entendeu? E isso deixa a alma dele triste. Por quê? Porque ele fez de tudo para salvar a alma de vocês. E vocês estão fazendo de tudo para ir para um canto que você jamais imaginava, né? Deixa eu procurar aqui sobre o nome dele. Pronto, já achei. Acho que é esse, peraí. Acho que não é não. É não, esse não. Eu vou procurar o versículo, eu disse que é pra falar pra vocês, né? Pra poder soltar pra vocês. Ah, tomara que eu tenha colocado aqui, que é pra me achar bem rápido. Glória a Deus. Já tô no final, ainda não achei. Já tô no início, ainda não achei. Com certeza deve ser no outro livro. Eu vou já terminar esse vídeo. Tá curtinho esse vídeo. Pronto, já achei, glória a Deus. Agora eu vou botar aqui o nome dele bem grande pra me saber, glória a Deus. Pronto, olha, eu não tava falando pra vocês que até eu não falei pra vocês, eu li o versículo pra vocês que a palavra de Deus ia sumir da terra. Sobre o nome de Cristo, vocês vão ver que estava profetizado nas Santas Escrituras que eles iam tirar ele da terra dos viventes e também que eles ia tirar até a memória do nome dele. Então, porque nem a memória do nome dele não existe mais nós. E estava profetizado e se cumpriu. Porque após muito tempo eu conheci ele por Jesus, né? O nome dele é Iau, entendeu? Porque eu perguntei assim, Senhor, quando eu li esse versículo, eu disse assim, Senhor, me diz uma coisa, qual é o teu nome mesmo? Sabe o que foi que ele fez? Ele colocou as letras do nome dele no céu pra mim. Ele colocou um I, ele colocou, não foi eu dormir não, foi acordado, entendeu? Porque eu conto muito sonho pra vocês, vocês devem pensar que era um sonho. Não, eu cheguei lendo a Santas Escrituras e disse assim, Senhor, qual é o teu nome? Porque eu sei que o teu nome é Messias, né? O Messias, né? Que veio enviado pra nós. E Cristo, né? Que morreu na cruz do Calvário. Mas qual é o teu nome? Eu cheguei pra ele e perguntei. Quando foi de tardezinha, ele me respondeu. Ele colocou 3 letras do nome dele no céu. Ele colocou 3 letras. Foi um Y, um A e um U. Iau. Ele colocou pra mim. Eu peguei só o nome dele. É Iau. Glória a Deus. Aí pronto. Nunca mais tira essa imagem da minha cabeça, né? Porque as coisas dele é maravilhosas. Era pra ter
Era pra me ter gravado pra mostrar a você, mas não. Vocês já descobriram, né? Glória a Deus, que o nome dele, pois tá escrito aqui. Preste atenção. Eu vou ler esse versículo. É Jeremias 12. Jeremias 12, tu procura... Não, é Jeremias 12 não. Vocês me perdoam, é Jeremias 11. É Jeremias 12 não. Jeremias 11. E tu procura o versículo 19, que é no final do versículo. É no final... Deixa eu explicar pra vocês. Porque a minha Bíblia tem as letras muito grandes por causa do meu problema de vista, né? Aí, como ela tem a letra muito grande, ela ocupa muita página, né? Ela é na página 12, entendeu? Mas é o 11, viu? Jeremias 11 e o versículo 19 fala sobre o nome dele e sobre que tiraram ele os discípulos da terra dos viventes. Não foi verdade? Foi mesmo. Pois então, e o nome dele também, porque está escrito, profetizado. E disso eu jamais tenho dúvida, porque está escrito, né? Então, por isso que eu digo que a gente deve colocar tudo que está escrito, a gente deve acolher tudo, entendeu? Somente a sentença que está vindo, que as pessoas já estão começando a acolher a sentença do Apocalipse, né? Olha que ela já está se manifestando lá. Cristo já está às portas já. Ó, peraí, ó. Deixa eu ler do início, o versículo, já comecei gaguejando. E eu era como um cordeiro, como um boi que levava a matança. Olha como foi que trataram ele, como um animal. Foi sim, foi verdade. O povo de Israel, que é o povo que eu amo, porque lá nasceu a minha salvação, né? Porque lá ele fez o sacrifício por mim. Mas olha como é que os antepassados do povo de Israel trataram o Deus de Israel. O verbo se fez carne, se vocês entenderem esse versículo. O verbo se fez carne, o verbo era Deus, estava com Deus e o verbo se fez carne. O próprio Deus veio à terra e vocês trataram ele dessa forma. Tá certo que tinha que acontecer, tudo muito bem. Mas por que essa rejeição até os dias de hoje? Cuidado, que Cristo já está voltando pela segunda vez, povo de Israel. Vocês alertam, o mês já está vindo pela segunda vez. Tem um mago de vocês, não, muito pelo contrário, eu oro por vocês, porque foi por causa de vocês que veio a nossa salvação. Entendeu? Mas dói, porque até nos dias de hoje, aí vocês não ficam levando as coisas dos seus antepassados, como se a Bíblia também não fala sobre isso, né? Que vocês fazem o que? Até edificam os sepulcros dos profetas, que cujo tem um na terra com vocês, que está profetizado lá no livro, está profetizado lá no Novo Testamento, lá no livro de João, a última folha, tá? Cristo disse que ia ficar um discípulo dele, que é um profeta, até o dia da vinda dele, entendeu? Com vocês, com todos nós, entendeu? Glória a Deus. Continuando, porque me dá uma dor quando eu leio isso aqui, ó. E eu era como um cordeiro, como um boi que levava a matança. É triste escutar que ele sofreu tanto para que as pessoas estejam fazendo pouco caso da sua própria salvação. Aí quando tá lá nas angústias, ai Senhor, tem de piedade de mim. Ficou para trás, ai Senhor, me perdoa. Na hora, por isso que tá escrito lá no livro, que a vida dele será igual no tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, preste atenção, no tempo do dilúvio, tinha Noé pregando com vocês. Na vinda dele tem alguém também pregando com vocês. No tempo do dilúvio, o povo não queria ouvir Noé. Agora também do mesmo jeito, tem alguém com vocês não estão querendo dar ouvido. Mas o que eu posso fazer? Tá profetizado, né? Dói. Porque as pessoas, eu vejo que as pessoas o quê? Estão fazendo da casa dele, que é um zelo medonho pela casa dele. Qual que vocês estão fazendo? Até nos altares as pessoas estão desse jeito, com falta de respeito com ele. O inimigo nos oferece, tá certo, o inimigo nos oferece um bocado de coisa. É unha pintada, as mesmas coisas que o mundo usa, as pessoas que estão dentro da casa do meu pai, ela usa. Unha pintada, salto alto, maquiagem, batom. Elas pegam, usam, elas já causam escândalo. Quando elas entram pra dentro da casa do nosso pai, já falta com respeito, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. E pior, elas ainda sobem no altar, o respeito que tem pelo Deus. E ora, canta. Cadê o respeito? Cadê o temor? Cadê o temor? Dói, porque vocês estão jogando fora a própria salvação da alma de você. Vocês estão caminhando com seus 2 pezinhos. Quando chegar na porta do céu, vão ser barrados. Por quê?
tem alguém com vocês, falando com vocês, entendeu? Dói, dói. Dói porque ele pagou um preço muito caro por mim e por ti. Para que esteja fazendo isso com ele. Ele não merece isso não, entendeu? Dói. Continuando. Porque não sabia... Porque não sabia que maquinava propósito contra mim. Dizendo... Destruiremos a árvore com os seus frutos. A árvore é o Messias, o fruto é o discípulo, glória a Deus, né? Então, dói, dói. Cortemo-los da terra dos viventes e não haverá mais memória do seu nome. Três coisas fizeram, quatro, porque não dizer quatro, né? Primeiro, tramaram pelas costas dele. Segundo, tiraram ele da terra dos viventes. Depois, tiraram os frutos que ele colocou. E, por último, tiraram o nome dele. Um pouco, tá? Dói, 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 dói. As pessoas lêem as Santas Escrituras, parece que não compreendem, sei lá, o que é que fazem com ele. O pior, quando a gente vê dentro da casa de Deus, eu ainda não tinha prestado atenção. Cristo me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada na casa, dentro de uma... eu tive um sonho, um templo e 4 casas. Aí eu peguei isso assim, eu lendo as Santas Escrituras, né? Eu disse assim, Senhor, eu sei que casa representa templo, eu sei que representa a tua casa. Mas eu sei que o templo católico, ele tá com falha. Mas o que tem um templo evangélico? Porque eu também sou. Aí eu disse assim, Senhor, eu não tô entendendo esse sonho, não, eu vou dormir de novo. E eu dormi, um instantezinho. O instante que eu dormi, ele me mostrou uma cabeça. Aí eu entendi que aquilo dali, sabe o que era? Era o templo evangélico. Olha pro templo evangélico, como é que tá? A vaidade do mundo tá toda dentro da casa dele. Se ele tivesse, podia ter certeza que ele pegava outro chicote e fazia a mesma coisa. O pior que as pessoas sabem, aqui tem dizendo que ele pegou um açoite e quebrou a mesa dos cambidores, né? E fez o quê? Tiraram eles de lá, né? Ele tirou eles de lá. Hoje em dia, quando a gente vai pro culto, tem canto que faz a mesma coisa. Conhece as Santas Escrituras. Pensa que não conhece, não conhece. Mas faz o que? Faz a mesma coisa. Eu não consigo entender por que fazem isso com ele. O que ele tá fazendo com a humanidade. Dói muito. Eu vou encerrar esse vídeo pra vocês. Que tudo que eu leio, que estão fazendo com ele nas Santas Escrituras, dói. Vou ler pra vocês mais algo. É porque dói. Dói porque eu vejo o sofrimento dele. Ó, ele antes dele vir, ele tá em país, em cidade, igreja em igreja, tentando alertar o máximo de pessoas para que vocês saiam do caminho largo, que vocês voltem pro caminho dele e vocês virando as costas para ele. Aí quando chegar naquele dia, ai Senhor, me ajuda, eu tava na tua casa, eu tava te louvando, eu tava te adorando, e aí? E aí? Aí vai se cumprir esse versículo, no dia da vinda dele vai se cumprir esse versículo, não cumpriu ainda não, vai se cumprir, já se cumpriu para uns que já saiu da terra, né? Vai se cumprir, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse sim entrará no reino do céu. Por quê? Porque ele está fazendo a vontade de Deus, não está fazendo a sua própria vontade, entendeu? É assim. Ó, vou soltar aqui pra vocês, que Deus me ajude, porque é triste. É triste. E sabe por quê? Porque eu vejo que as pessoas vão para o templo procurando a salvação da sua alma. Mas eu quero a salvação da minha alma, mas eu não quero renunciar. Como é que pode isso? Se eu quero a salvação da minha alma, se eu não renuncio, eu tô causando escândalo dentro da casa dele. Eu tô sendo contra ele, é só vocês entenderem, entendeu? Preste atenção. O que é que vai acontecer agora no dia do arrebatamento? Porque não tem renúncia. E isso aqui tá tudo dentro da casa dele, ó. Eu vou ler tudinho pra vocês, ó. Que dói.
Isaías 3, o versículo 16, vou ler até o versículo 24 para vocês. Agora, no versículo 16, eu vou dar uma paradinha e vou explicar para vocês que tem lá no livro de Reis. Ó, tá aqui, deixa eu ver. Pronto, eu vou ler aqui pra vocês, ó. É porque dói. Porque vocês querem salvar sua alma. Quem que não quer salvar nossas almas? Quem que não quer salvar nossas almas de um canto desse que eu vou ler pra vocês? Eu começo a ler logo um canto desse, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e colherão do seu reino todos os que causam escândalo e cometem iniquidade. Tá cheio a casa dele. E lançá-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Vocês querem se livrar do canto desse? Vocês querem se livrar de um canto desse. Mas para isso vocês vão ter que fazer o quê? Tudo que eu vou ler aqui para vocês vão ter que deixar. Ou vocês deixam, então vocês vão se sacrificar e vão para um canto desse. Porque causa escândalo. Se eu tô com esse tipo de arrumação, eu tô causando escândalo. Ó, deixa eu ler aqui pra vocês. Olha o que ele vai fazer no dia do arrebatamento, ó. Disse ainda mais o Senhor: portanto, ó filha de Sião, se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. Bora ver o que é olhares imprudentes? Tudo das outras escrituras. É o versículo 16, ó. Depois, para vocês verem o que é olhar imprudente, olha. Depois, por que Cristo está alertando tanto vocês, né? Depois Jeel é um profeta, ó. Depois Jeel era um profeta de Cristo, de Deus, um profeta. Depois Jeel veio a Jereel é uma cidade. O profeta veio a Jereel, uma cidade, entendeu? Que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Ali foi a última vez que ela olhou para o profeta. Da onde o profeta está, profetizou a morte dela, ela morreu. Só vocês olhar no versículo mais lá embaixo. Aqui é o quê? Onde foi que tu leu, Meire? Foi aqui, eu li Reis 2, o versículo 9 e o versículo 30. Mas mais para baixo, nos outros dois versículos para baixo, no versículo 31 e versículo 32 tem falando da morte dela, entendeu? Que foi horrível. Ela se pintou pela última vez para olhar para o profeta. Nunca mais ela olhou nem para profeta, nem para ninguém. Para vocês verem o que é os olhares imprudentes, entendeu? Ó. Porque as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes e quando andam, caminham afetuadamente, fazendo um talita com os seus pés. O que é um talita com os seus pés? O salto alto, ele muda até o andar da gente. O salto alto, por isso que Deus fala aqui na escritura, que ele faz o que? Uma talita. É uma talita, porque ele muda até o nosso andar. E Deus não se agrada. Vocês vão ver nos versículos mais aqui para baixo que Deus vai tirar dos pés dessas pessoas, ó. Porá, continuando, eu vou repetir para vocês, ó. E quando andam caminhando efetuadamente, fazendo um talita com os seus pés, tá vendo? Continuando. Para vocês verem que é sobre salto alto, porque ele vai dizer que vai tirar dos pés de vocês, entendeu? Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. E o Senhor, você está vendo como isso, o que é que ele vai fazer? Ele diz que vai rapar a cabeça das filhas de Sião. As filhas de Sião somos nós, que estamos dentro da casa dele, entendeu? Aquelas que causam escândalo, não estou falando todas não, as que causam escândalo. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. E o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Continuando. Naquele dia tirará o Senhor
naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés. Tá vendo? Ó? Os ornamentos dos pés é o salto alto. Aquelas sandálias altas, a gente tem que andar com rasteirazinha mesmo. Rasteira sem nenhum pingo de alto, de salto, né? Então. Sabe por que o inimigo nos ofereceu isso? Justamente para nós perder a nossa salvação. E hoje em dia as pessoas acatam isso e não levam para casa de Deus. Mas se vocês lerem isso aqui, se vocês continuar fazendo, aí já é contigo com Deus, né? E o Senhor os ornamentos. Peraí. E naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés. Ele está dizendo: o Senhor tirará os ornamentos dos pés. As toucas e adorno em forma de lua. Adorno em forma de lua é aquelas pinturas que a gente coloca assim, que fica igualzinho uma lua. Ela tem até nome de lua, entendeu? A gente bota aquele pozinho que fica igual uma lua. Hoje tá aqui na Bíblia, na Santas Escrituras, tá falando sobre isso. As toucas e adorno em forma de lua. Aí vocês, não cá ficha de vocês ainda não. Vai ver o que é esse negócio que a gente coloca no rosto da gente, que aquelas mulheres que pintam, elas dizem que aquele dali é uma meia-lua, entendeu? Pra vocês verem como Deus nos alerta de tudo, né? Os pendentes, as manilhas e os véus e os vestidos luminosos. Até isso ele vai tirar de cima das pessoas, né? Os diademas, os enfeites dos braços, relógio, pulseira, tudo ele vai tirar. Os véus é os cabelos da cabeça. As caixinhas de perfume. E os brincos. Vocês veem que as irmãs tá tudo cheio de brinco dentro da casa de Deus. Ele vai tirar também de cima delas. Os anel e as joias pendente no nariz. Preste atenção, porque esse versículo eu vou repetir para vocês verem que tá falando com a nossa geração. Porque antigamente, a única pessoa que usava pince no nariz eram os animais, não era ser humano, não. Os animais que usavam aquele negócio no nariz, que era justamente os boi para ser puxado, para que ele obedeça, né? Hoje em dia tá sendo o ser humano, colocando aquelas pinces. Então, para vocês verem como é justamente... nos anos 80, no tempo da minha mãe, não existia esse negócio não, entendeu? Deixa eu repetir aqui, ó. E os anel e as joias, os pendentes do nariz. Tá falando do tempo de hoje, não? Tá, Mir, tá. Pois então, continua. Os vestidos de festa, os mantos e as charlie e as bolsas. Até as bolsas, né? Eu já rebolei a minha, já é pecado, não pode, já refui rebolar. Vou perder a minha salvação por causa de uma bolsa? Vou perder a minha salvação por causa de um salto alto? Vou perder a minha salvação por causa que eu não posso deixar de fazer essas coisas em mim? Não. E mais algo, Cristo fala sobre os nossos cabelos, que nós não podemos tocar navalha nos nossos cabelos, né? Mesmo, mas nem aparar as pontas, nem aparar as pontas. Se ele tá pedindo que não é pra fazer, vamos obedecer. Ele é o nosso rei, ele nos manda, entendeu? Se eu abaixo a cabeça pro meu rei, porque vocês não podem abaixar, né? Os espelhos, o linho finíssimo, os tombantes e os véus. Glória a Deus. Continuando. Agora, o versículo 24, que é as sentenças. E são cruéis, elas são horríveis. Por isso que Deus está dizendo aqui que vai tirar tudo de cima, né? Então, será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Por isso que eu sempre falo para vocês. Isso aqui é um canto terrível. Para que vocês caminhem com seus próprios pés para um canto desse. No caminho largo. O caminho que eu posso fazer de tudo que eu quero. Entendeu? Por cinto, uma corda. No lugar do cinto, na cintura da gente, a gente coloca um vestido bonito, né? Coloca um cinto. No lugar do cinto vai ser uma corda. Eu já parei para pensar, porque uma corda. Com certeza deve ser para os anjos caídos. Sai puxando, né? Então... não sei se é, mas uma corda na cintura, né? Por cinto uma corda. Em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Em lugar de vestes luxuosa, pano de saco. Um lugar desse não é no céu, não. De modo nenhum, né?
Porque lá no outro versículo que eu vou mostrar para vocês, fala que a gente vai se vestir com vestes celestiais, não é com pano de saco, é vestes celestiais e vestes resplandecente. É hora para vocês verem como muda o contexto, entendeu? Um canto desse aqui, vocês prestem atenção. Vocês que usam tal coisa. Eu usava também. Assim, né? Eu fazia a minha sobrancelha e eu usava um pouquinho de batom. Mas o batom a gente passa, sai também, eu não uso mais não, entendeu? Se é pecado, é melhor evitar, né? E eu parei, não foi nem porque eu li, não. Eu parei porque Deus revelou para outras pessoas e eu vi que Deus não aceita esse tipo de arrumação. E as mensagens que Deus manda, eu fico escutando e eu presto atenção e ponho em prática, entendeu? Em lugar de vestes luxuosa, pano de saco e queimaduras em lugar de formosura. Um canto desse não é no céu não, viu? Porque lá no céu ninguém vai se queimar não. Lá no céu vai ter gozo, porque tem escrito nas Santas Escrituras que nós vamos ter gozo, entendeu? Esse aqui é o que as coisas que as pessoas vão herdar, a vaidade, né? Esse aqui é o que as pessoas vão herdar. E Deus ainda diz aqui, em Jó 15, versículo 31. Ele diz que a gente não confie na vaidade. A gente não confia, porque a gente confia na vaidade, olha o que as pessoas vão herdar. No lugar de cinto, haverá uma corda. No lugar de cheiro, perfume, haverá mau cheiro. No lugar de pentear dos cabelos, haverá calvície. No lugar de formosura, no lugar de veste, haverá pano de saco. Por isso, naquele versículo, ele diz que ia descobrir a nudez da pessoa, né? Ia colocar o que? Panos de saco. Então, eu ia falar algo, né? Não é assim, é sentença do Senhor, né? É sentença do Senhor, com certeza. Principalmente para aqueles que estão dentro da casa de Deus. Porque sabe o que ele pediu, as ordenanças dele para nós, as pessoas não catam, entendeu? Não acho que ele seja assim, que talvez as pessoas pensem, não, mas se for Deus, Deus é muito assim, eu não sei nem falar como, né? Acha que Deus não vai ter piedade. Vai ter sim, mas só que vocês não tiveram dele aqui na face da terra. Entendeu? Vocês vão o quê? Já que vocês têm dívida, ó, quando a gente tem dívida, quando a gente deve a alguém, a gente não tem que pagar? É sim mesmo, com certeza. Porque fica feio, fica mal falado. Se a gente está devendo a Deus, a obrigação da gente não é pagar um preço para poder pagar tudo que a gente está devendo. Então pronto. Mas eu aconselho a vocês que é melhor se consertar com ele aqui na terra. Entendeu? Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Aí, tá lá, né, as vaidades tudinho. O final, o versículo 24, olha o que é que vão colher da vaidade. Por isso que eu leio com vocês abertamente, entendeu? Porque é triste, entendeu? É triste. Porque Cristo nos pede aqui, vou ler pra vocês, Cristo nos pede santificação. Cristo nos pede santificação. Se santifica, tô vindo te buscar, te santifica, vim te buscar, te santifica. E as pessoas o quê? Senhor, tô orando, tô cantando raio pra ti, já é o basta, já é o suficiente. E ele pedindo, se santifica, tô vindo te buscar, te santifica. Começa caminhando comigo, se santifica. Vou ler um versículo aqui que é justamente pra gente se apegar nas coisas celestiais. Não nas coisas do mundo, é o que ele nos pede, ó. É Colossenses 2. Não, Colossenses 3. O versículo 1, versículo 2, versículo 3. Ainda vou lá pra gente se santificar. Deixa eu procurar logo aqui. Pronto. Tá aqui. É pra poder eu só passar a folha, né? Não me esquecer, né? Ó, pra vocês verem o que é que Cristo nos pede, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Olha o que é que ele nos pediu. Foi o que Cristo nos pediu? Primeiro ele pediu para nós buscar as coisas do céu. E por que as pessoas estão procurando as coisas do mundo? Tá agradando ele? Tá não, mesmo, porque Cristo pediu para nós buscar as coisas do céu. Pois então, estão sendo alertados. Ó, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Tá fazendo errado quando busca as coisas do mundo. Onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Tá vendo? Glória a Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não
nas que são da terra. Olha o que ele pede. Que nós tiramos o nosso foco das coisas materiais. Nós colocamos o foco só nas coisas espirituais, entendeu? Último versículo. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, se pronto. Isola essas coisas da terra. O que importa é a salvação da tua... O que importa é o amor que tu sente pelo teu Salvador e importa o que é a salvação da tua alma. Entendeu? Agora eu vou pro versículo para nós se santificar. Que ele deixou muito bem explicado nesse versículo aqui, ó. Eu já li pra vocês, não foi lá? Já falei os versículos. Foi o 1, o 2 e o 3, tá bom? Colossenses 2, 1, versículo 1. Não, Colossenses 3. Vocês me perdoam? Colossenses 3, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Mas eu já falei no vídeo. Ó, segue-se a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preste atenção, vou dizer aqui. Ele tem duas coisas que ele nos ordena, que é a ordenança dele, ó. Primeiro, ele pede união com os irmãos, que a gente vê que os irmãos tem irmãos que são desunidos, né? Ele pede o quê? União, paz. Paz. Paz é união, amor uns para com os outros. Segundo, ele pede santificação. Agora, não se santificar não, para tu ver ele. Que se não se santificar, nem ver ele vai, entendeu? Ó, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí quer dizer, que essas pessoas estão dentro da casa de Deus, elas estão desobedecendo a Deus, elas não vão ver Deus, não. Elas podem até ver ele, mas para não ficar... Elas podem até ver ele, mas não ficar em pé perante a ele. Vão ficar o quê? De joelho. Entendeu? Vão ficar curvadas com o rosto para o chão. Viu ele? Se curvou perante a ele. Botou a face pro chão. Entendeu? Por quê? Porque tá escrito. Se eu achar esse versículo, eu solto pra vocês. Deixa eu ver. Ele tá bem por aqui assim. Eu marquei até de... Marquei com a folha. Eu não sei se eu marquei... Eu não sei nem qual é o... Deixa eu procurar aqui. Glória a Deus. Deixa eu procurar aqui que eu vou... Como é que a gente deve... Quando Cristo aparecer em cima das nuvens, olha como é que a gente deve estar. Deixa eu ler aqui pra vocês. Tomara que eu tenha marcado de caneta, né? Eu gosto de marcar que é pra mim ir logo em cima, né? Ali um aqui, mas não era não. Quando eu achar ele, eu marco ele novamente. Tomara que eu tenha marcado de caneta. Vocês me perdoam? Eu já solto pra vocês. Eu vou soltar logo o sonho do arrebatamento pra vocês. Glória a Deus, é verdade. Eu li um versículo aqui. Mas deixa eu procurar. Vou soltar logo o sonho pra você. Olha, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu via assim a lateralzinha do rostinho dele todinho, via os cabelos dele, via as vestes dele até os pés. Não via os pezinhos dele porque tava em cima das nuvens. Quando eu olhei pro lado direito dele, tinha uma carreira imensa de anjos. Que eu olhava assim, olhava pra chegar no final e não conseguia ver o final. De tanto anjo. É o seu exército de anjos, né? Quando eu tirava os olhos de Cristo e dos anjos, que eu olhava pra terra, eu já não tava dentro da minha casa, não. Eu já tava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando pra baixo. A rua tinha de uma ponta a outra uma rachadura aberta. Lá no início, meu filho tava caminhando pra frente. E eu olhando pro meu filho... Eu olhando pra ele, parece que ele não tava sentindo nada. O que tava acontecendo? Parece que naquele momento eu tava sendo arrebatada e ele não tava sabendo de nada, entendeu? E eu olhando pra ele, querendo me despedir dele pela última vez, né? Olhando pra ele e ele não tava sabendo de nada. Porque no arrebatamento vai ser assim. No momento que nós estivermos saindo da terra, os remidos,
As pessoas não vão ver, não. Não vão saber, não. Vão saber após o sumiço. Porque tem escrito, né, então. Aí após o sumiço, né, da gente, é que vão dar definição, né? Sabe lá depois de quantas horas, né? Aí não deu nem tempo de se despedir. Por isso que eu digo, ó, se despede logo agora. Enquanto tá em tempo. Todo dia abraço, todo dia beijo. Te amo, meu filho. Te amo. Então, todo dia também eu falo isso pros meus dois filhos. Meus filhos também já estão cientes, né? Eles chegam e me abraçam e dizem, mãe, eu te amo, mãe. Porque, né, eu quero que eles já comigo, mas eu não sei, né? Eu não sei nem nada, a gente não tem nem certeza, entendeu? Da gente mesmo, né? Porque a gente tem que andar em santidade. Vocês viram o versículo que eu li pra vocês, né? Aí, ó, quando eu tirar a vista do meu filho, vocês prestem bem atenção. Quando meu filho tava caminhando pra frente, eu tirei a vista do meu filho e olhei pro cemitério. E vi umas pessoas saindo de dentro do cemitério, subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí, como eu tava dizendo pra vocês, eu tava subindo pro céu, mas o meu filho não tava ciente de nada, porque eu vi que ele não tava assim, tá entendendo? Ele tava seguindo a viagem dele, olhando pra ele, querendo me despedir dele, e eu não conseguia, entendeu? Chamar a atenção dele pra mim. E assim mesmo, se eu chamasse a atenção dele pra mim, ele ainda não conseguia me ver. Por quê? Porque ele está com os olhos materiais. Se ele estivesse com os olhos espirituais, se eu não subir também, ele me via, entendeu? Olha, minha mãe tá subindo, eu também tô subindo. Mas o que? Por falta disso, né, então... Entreguei o sonho do arrebatamento. Mesmo que tem escrito o sonho do arrebatamento, tem em várias partes da Bíblia. Deixa eu procurar o que eu tenho que trazer para vocês. Como a gente tem que estar em pé perante a Ele. Glória a Deus. Me ajuda, meu Senhor. Meu Senhor, meu Senhor. Me ajuda, meu Senhor, a achar. Glória a Deus. Tomara que eu peça aqui a Deus que eu tenha marcado, né? Eu marco um bocado de coisa, né? Já tô chegando aqui já em outro canto. E ainda nada. Tomara que eu tenha marcado, que eu não tenha perdido, não. Fala, cadê o Efésio? Que eu não vi Efésio. Glória a Deus, o Altíssimo, glória a Deus. Não achei. Não achei esse versículo. Eu vou procurar ele pra mim soltar pra vocês como é que a gente deve estar. Mas vocês sabem, né? Que a gente tem que estar o quê? A gente tem que estar em pé perante o nosso Salvador, né? Glória a Deus. Aqui é outro versículo. Pronto, eu vou encerrar esse vídeo. Já soltei um sonho pra vocês. Vou soltar logo outro, ó. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus. Jesus vinha descendo uma rua. Era uma rua de subida, ele vinha descendo a rua. Era uma rua cheia de ponto de comércio. E ele vinha descendo a rua, igualzinho ele foi crucificado, quase assim, só com um pano na parte de baixo, uma coroa de espinho na cabeça, ele todo sujo de sangue, os cabelos todos ensopados de sangue, ele todo lavado de sangue, né? Vê a agonia que ele não sentia, né? A pessoa perdendo sangue, né? Fraco, né? Então, a agonia que ele não tava sentindo, né? Eu tenho que suportar tudo isso, né? E quando eu vi ele descendo na rua, ele vinha de cabeça baixa, vinha descendo na rua por cima da calçada, descalço, ele vinha descalço, o pano aqui na parte da cintura, aqui na parte da cintura dele, o pano, né, tava da cor de vinho, o pano tava da cor de vinho, e ele todo sujo de sangue. Quando eu me virei assim, eu vi ele todinho, completo, dos pés à cabeça. E quando eu me virei, que eu corri, que foi ao encontro dele, eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei.
Aí eu vou contar pra vocês mais detalhes desse sonho, porque eu contei ele assim, esse sonho. Eu nunca consigo contar ele todo, eu consigo só contar assim, entendeu? Quando eu, ó, preste atenção. Quando o Cristo vinha descendo a rua, não tinha ninguém com ele no meio da rua. Não tinha ninguém, ele vinha sozinho. Sozinho mesmo, abandonado. Por cima da calçada. Aí, quando eu abracei ele, né, ele tampou a cabeça, ele tampou. Na hora que eu abracei, ele tampou a cabeça e tampou do joelho pra baixo. Do joelho pra baixo, ele tampou. E daqui até aqui a ponta do joelho dele, ele limpou, deixou bem limpinho. Deixou bem limpinho. E naquele momento ali que ele limpou daqui até aqui, ele deixou isso aqui bem limpinho, esse aqui dele, quando eu abracei ele, né, tá isso aqui dele bem limpinho. O pano aqui que tava vermelho, da cor de vinho, quando eu abracei ele, tava bem vermelhozinho. Ele retirou todo o sangue, todo o pecado, aquela que tava em cima dele, né, ele tirou, porque eu abracei ele, entendeu? Porque eu fui abraçar ele, ele limpou isso aqui, ele deixou bem limpinho, pra vocês verem, né? Porque ele tava todo contaminado do pecado do mundo inteiro em cima dele, né? E então, ele tinha que limpar para poder eu abraçar ele, entendeu? Então, é o que eu tenho para dizer para vocês, né? E quando eu me acordei, eu entendi. No livro do Apocalipse já está dizendo que ele estava abandonado. Logo no livro do Apocalipse estava dizendo, né? Eu vou soltar 2 versículos referente ao primeiro sonho e referente a esse agora, né? Eu prometi a ele, nesse segundo sonho, eu prometi a ele, né? Que eu ia ficar com ele. Eu disse assim, Senhor, quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, o que é que tu quer me dizer com esse sonho? Aí eu entendi que ele estava abandonado, porque como é que pode? Ele, cadê os pastores, cadê as ovelhas? Não tinha ninguém no meio da rua, ele vinha sozinho. Por que ele vinha sozinho? Por que só tava eu? Até eu tava com as costas viradas pra ele, porque eu tava de costas quando eu avistei ele. Eu tava de frente pra um canto, não sei o que era, né? E eu tava de costas pra ele. Então, até eu também tinha virado as costas pra ele. Eu entendi, né? E não tinha ninguém com ele. Cadê o povo? Cadê o povo que caminha com ele? Não tinha ninguém. Aí eu peguei e disse assim, Senhor, tu tá abandonado? Quando eu me acordei, né? Eu disse, Senhor, tu tá abandonado? Se tu estiver abandonado, tu não vai estar mais não, eu vou estar contigo. Só me ajuda, porque tu sabe que mal eu sei ler, né? Me ajuda a levar o teu id, que eu vou fazer o teu id mais tu. Pronto, só isso que eu pedi a ele, né? Aí, tudo que eu disse a ele que eu ia ficar do lado dele, então, eu me posicionei, não sei nem falar esse nome, né? Me posicionei como uma coluna do lado dele. Aí, nas Santas Escrituras, tem falando sobre essa coluna, sobre essa pessoa que vai surgir. Mas só que é uma coluna de fumaça. Coluna de fumaça não vai durar muito tempo com vocês, não. Aí encaixa também aquela música da Rosa, né? Já a Rosa, né? Já tem uma rosa maravilhosa que logo da terra será tirada para morar em outro lugar. Pois então, se encaixa também nesse hino, né? Essa rosa, né? Mas porque eu já tive o sonho da rosa, entendeu? Por isso que eu tô falando. Mais na frente eu solto o sonho pra vocês dessa rosa, tá? A rosa do céu, entendeu? É uma rosa, ela era com a cores do céu. A cores ou era pedaço do céu em formato de rosa em cima da minha casa, entendeu? Depois eu solto esses 2 sonhos pra vocês, que o vídeo já tá muito grande. Vou soltar o versículo referente a esse sonho. Quando eu disse assim, Senhor, tu tá abandonado, tu não vai estar mais não. Quando eu li isso aqui, eu entendi que as pessoas tinham desprezado ele, entendeu? Elas estavam cuidando das ovelhas dele, mas tinha deixado o id dele. Tá aqui escrito no livro do Apocalipse, Apocalipse 2, ó. Versículo 3, versículo 4, versículo 5, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Isso aqui é o quê? Ele está elogiando os trabalhos dos pastores. Mas no versículo 4, ele tem algo, porém, contra eles, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ele tem algo contra quem? Contra aquelas pessoas que é guia. Vocês veem que ele está falando com guia. Guia condutor de ovelha. Aí, o outro versículo, ó. Lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. As mesmas obras que ele fez, o quê? Que ele praticava com os discípulos. Ele está pedindo que as pessoas voltem a fazer a mesma coisa. Continuando. Pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Ele já mandou a mensagem, né? Agora eu vou para a minha parte que eu prometi. Primeiro tem escrito sim nas Santas Escrituras. Eu não prometi a ele que ia ficar do lado dele. Até o dia da vinda dele, eu prometi a ele. Eu disse assim, Senhor, eu vou ficar contigo até o... Glória a Deus, já tá aí longe. Pronto, já tá aqui em cima. Eu prometi a ele que eu ia ficar com ele até o dia da vinda dele, né? Eu disse assim, Senhor, eu vou ficar pregando o evangelho nas redes sociais até o dia da tua vinda. Só me ajuda, que tu sabe que eu mal sei ler, né? Me ajuda. Aí ele apareceu pra mim no terceiro sonho, mostrando que tava comigo nas redes sociais pregando o evangelho. Aí pronto, era só isso que eu queria. E ele me concedeu, né? Então... A companhia dele é o bastante, glória a Deus. Quem é esta que sobe do deserto
como coluna de fumaça. Você está vendo aí? Subiu uma pessoa para ficar do lado dele, mas como coluna de fumaça. Vocês sabem que coluna de fumaça, ela não dura muito tempo, entendeu? Quem é esta que sobe do deserto? Como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, e de todos os pó dos mercadores. Sobre todos os pó dos mercadores é a tela do telefone, entendeu? É a tela do telefone. E o que? Quando eu li esse versículo aqui, eu entendi o que eu tinha feito no sonho. Quando eu tive esse sonho que eu prometi a ele, eu entendi o que eu tinha prometido a ele, eu tinha prometido. Por isso que eu falo com vocês desse jeito. Por causa de quê? Porque eu entendi o que foi. Ele me mostrou que estava só e eu fiquei do lado dele como coluna. E já estava escrito, eu não sabia, entendeu? Ó. Pronto, encerrei pra vocês por aqui, viu? Agora sobre o sonho do arrebatamento. Mesmo tem algum versículo para falar sobre o sonho do arrebatamento? Tem, vou ler só um versículo aqui pra vocês, tá bom? Ó. Sobre mesmo, né? Eu ter visto ele em cima do céu junto com as nuvens. Tem falando nesse versículo aqui, ó. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Pronto, entreguei pra vocês, tá bom? Olha, do mesmo jeitinho que eu vi Jesus, tá escrito, entendeu? Se vocês não creem, já não é comigo, é com vocês e Deus, né? Não seja igual Tomé. Já fiz muitos vídeos para vocês explicando isso. Não seja igual ele. Creia nas coisas de Deus. Creia no que está escrito, entendeu? Creia que Cristo também... Cristo falou, deixou escrito que vai levantar uma pessoa para ficar com vocês até o dia da vinda dele. Entendeu? E todas as promessas de Cristo ele cumpre. E tal essa ele já cumpriu. Essa pessoa está no meio de vocês, entendeu? Fui. Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui. E um bom domingo para vocês, tá bom? Soltei 2 sonhos para vocês. Vou fazer mais um vídeo para me soltar mais o restante de uns 4 ou mais 3 sonhos para vocês, tá bom? Fui.